Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramires novamente com mais um conteúdo exclusivo para o canal Mundo Irrigação. E uma pergunta que a grande maioria dos produtores me fazem ao longo de toda a minha carreira: qual é o tamanho ideal de pivô central para o projeto de irrigação? Quer saber qual que é? Antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e continua comigo. Então, irrigantes, primeiramente eu gostaria de deixar bem claro, e eu bato na tecla sempre: cada projeto de irrigação é único, ele é dimensionado a partir das condições reais que nós encontramos em loco. Então não adianta falar, eu quero um projeto igual ao do meu vizinho, porque eu sempre falo, o projeto de irrigação é como se fosse um terno. Ele é feito sob medida para aquela sua situação. E o fator primordial para qualquer projeto de irrigação é a quantidade de água disponível. Ela vai definir tanto o tamanho do seu pivô, como também o tamanho do seu projeto, dependendo aí do formato da sua área, do layout que você vai querer trabalhar. Outros fatores que devemos relacionar ao dimensionar o tamanho de um pivô central são lâmina bruta, intensidade de precipitação, velocidade de infiltração básica e o tipo de solo. A lâmina bruta: conforme eu aumento a minha lâmina de projeto, 9, 10, 11, 12 milímetros, maior vai ser a minha intensidade de precipitação ou precipitação instantânea, que é aquela chuva que está caindo no final do pivô, que, como vocês sabem, no início os bocais são menores por fazerem um arco menor, e no final do pivô são bocais maiores, com vazões maiores, tendo aquela compensação de vazão e velocidade para ter aquela uniformidade de aplicação. Portanto, para pivôs maiores, a vazão lá na ponta é maior, e aí que a gente deve se atentar à nossa chamada VIB, velocidade de infiltração básica, com relação ao nosso tipo de solo, para saber se o tamanho do meu pivô, se for muito grande e aquela chuva lá na ponta do pivô for muito grande também, se o meu solo vai ter condições de armazenar toda essa água com relação ao tempo que o pivô está girando e passando por cima daquela área. E um outro ponto muito importante, irrigantes, é com relação à estrutura do pivô central. Para quem não sabe, o pivô central ele é dimensionado por lances. Cada lance também tem um diâmetro de tubulação, que aí vai variar dos fabricantes, mas os mais comuns são de 6/5/8, 8 polegadas e 10 polegadas. Cada diâmetro de lance vai ter os seus comprimentos máximos e as suas declividades máximas permitidas. Ou seja, talvez em áreas maiores com uma declividade maior, aquele lance X de 10 polegadas, de 8 polegadas, não vai ser permitido pelo trajeto que ele vai fazer por aquele relevo. Ele não vai ser aceito. Portanto, eu não consigo estender muito o meu pivô. Por quê? Conforme eu aumento o meu pivô, a minha vazão vai ser maior e a minha perda de carga na parte aérea, aquele atrito da água com a tubulação, que vai aumentar o tamanho do meu bombeamento, também vai ficando maior. Aí eu passo a trabalhar não só com 6/5/8, eu vou trabalhar com diâmetros maiores até chegar à torre central do meu pivô. E aí que está nesse problema que a gente acabou de falar: diâmetro de lance, declividade permitida e o comprimento. Por isso que a gente tem que encaixar o melhor tamanho para aquele tipo de área. E um outro ponto importantíssimo que eu friso, além da quantidade de água, esse seria o ponto mais importante, é com relação à energia. Por que a energia? O que a concessionária que vai fornecer aquela energia para o produtor leva em consideração também?
o tamanho do motor, além da quantidade de carga exigida. Mas o tamanho do motor também é providencial. Por exemplo, se eu tenho um pivô muito grande e às vezes eu vou precisar de um motor ali de 175 cavalos, para vocês terem uma noção, a corrente na partida desse motor aí passa de 750 até 800 amperes, que isso vai atrapalhar tanto na estrutura que o pessoal da empresa que vai fornecer energia vai fazer para você, quanto a estrutura que a rede vai ter que suportar. Então, às vezes, é legal até você pensar no seu projeto, eu quero manter um pivô grande, mas quebrar em 2 motores, diminuir essa porcentagem de partida máxima que a rede vai ter que suportar. Às vezes, eu trabalho com um único motor e a concessionária vai pedir uma reforma na rede, que às vezes vai ficar até mais cara que o próprio equipamento. Um outro ponto, irrigantes, que eu julgo muito importante, que tem que haver essa sinergia entre projetista e proprietário e fazenda, é com relação ao manejo operacional da máquina, tanto manejo de irrigação quanto ao próprio manejo da cultura no decorrer do ciclo dela. Por exemplo, se eu tenho um pivô muito grande e eu tenho diferenciação de solo, não é um solo muito homogêneo, eu vou plantar 1, 2, 3 variedades embaixo do meu pivô, eu vou plantar em épocas separadas, eu vou plantar tudo na mesma época, eu vou conseguir controlar o meu pico de colheita, como que está a situação dos carreadores em volta ou no centro do pivô, eu vou conseguir fazer todo esse trajeto com caminhões, com maquinário. Então esse é um ponto muito importante que deve ser muito bem alinhado na hora que vocês estão definindo o layout do seu projeto. Por quê? O layout é um negócio que você não vai poder se arrepender depois. Depois que você implantou o maquinário todo, você não vai poder falar, poxa, eu podia ter feito desse jeito que iria me ajudar em tal situação. Então, essa é a parte que eu julgo muito importante a ser definida no seu projeto, na escolha do tamanho dos seus pivôs. E um ponto que é muito falado pelos vendedores de pivô central é que quanto maior o pivô, menor o valor de investimento por hectare. Isso é verdade, mas até certo ponto, porque no início é exponencial, mas chega num momento da curva que vai haver a troca de adutoras, tanto o diâmetro quanto a parede das adutoras, consequentemente o custo vai ficar maior, o meu bombeamento também vai ficar maior, conforme eu tenho um pivô maior bombeamento, maior necessidade de energia. Talvez, se eu estabelecesse um padrão X de equipamento, eu não precisarei de uma reforma, eu não precisarei realizar um investimento muito grande, às vezes de 5, 10. Eu já tive situações do cliente ter que melhorar 34 quilômetros de rede, que vieram desde a subestação até a propriedade, para assim chegar a uma energia com qualidade, além de outros equipamentos que foram instalados ao longo da rede, como reguladores de tensão. Só para vocês terem uma noção aí, uma média de 200 a 250 mil reais um aparelho desse, tudo porque o tamanho de motor grande, cargas enormes. Lógico que em projetos muito grandes, como no oeste da Bahia, talvez não conseguiremos fugir disso, mas a gente tem que achar um equilíbrio com todos esses pontos que eu citei para vocês ao decorrer do vídeo. Então, a conclusão que chegamos é que não existe um tamanho ideal de pivô central, existe o tamanho ideal para a situação ideal de projeto. Ao realizar um projeto, você deve queimar todos os seus fosfatos e compreender tudo o que aquela área vai exigir, tanto declividade, quantidade de água, velocidade de infiltração básica, são inúmeros fatores que vai fazer você projetista e você produtor a executarem o projeto perfeito
com o melhor valor de investimento de equipamento com o menor custo operacional. E se vocês gostaram das dicas de hoje, gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e continua acompanhando essa série de videoaulas que eu vou estar lançando muito mais vídeos toda quarta-feira, todo domingo, segunda-feira e também os nossos podcasts de sábado, que eu vou estar trazendo personalidades da irrigação para contar um pouco das suas histórias, das suas experiências acadêmicas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, continua comigo que vai ter muito mais conteúdo aqui nesse canal. Valeu!